Oi? Alguém falou alguma coisa? É importante para os músculos não atrofiarem, né? Muito importante. Muito importante. Isso aí, foi a Marcela que disse, né? Muito bom, Marcela. Isso, uma das justificativas é essa. Olha, para que não haja, para que os músculos não se atrofiem. Isso aí. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Vocês pensam sobre isso, né? É a mesma pergunta. Tem outra resposta para ela? Ah, tá certo o que a Marcela falou. Alguém consegue responder mais alguma coisa? Oi. Opa. Não. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco diferente. Será que toda cuidadora ou cuidador se é muito bom para o paciente? Isso é verdade, Marete, com certeza. É muito bom. É isso aí. Será que todo cuidador ou cuidadora se atenta a exercícios para acamados? Porque o que normalmente as pessoas pensam, tá? Não estou falando que todo mundo pense assim. Grande parte pensa. O que é que as pessoas normalmente pensam sobre pessoas acamadas? Ora, o tá acamado, é só esperar o tempo mesmo, né? O tempo que vai. Não tem mais nada do que fazer. Tá acamado, a gente não posso exercitar, tá, deixa aí. Ou seja, sempre há um pensamento, ou quase sempre, negativo, e esse pensamento se expressa normalmente em você, cuidador, né? Em nós, cuidadores, não ajudarmos o paciente em relação a esses exercícios. Então, tem cuidador, tem cuidadora que não liga para isso. Então, sabe que a falta de atividade física vai prejudicar o paciente, sabe que ele precisa de exercícios e, mesmo assim, opta por não fazê-lo, opta por não exercitar o paciente. Isso é muito prejudicial. Inclusive, a Marcela, né, deu aí um pontapé inicial falando sobre a questão voltada para atrofiar, né? Professor, os músculos vão se atrofiar, a pessoa vai ficar atrofiada. Não é isso, não é o que a gente quer, né? Com toda certeza, tá bom? Então, existem outras questões, vamos lá. Normalmente, quando você faz exercício físico, quando você pratica, nesse caso que são exercícios voltados para os acamados, tá? Quando nós exercitamos um acamado, né, vocês vão perceber que existem benefícios físicos, mas também tem algo muito interessante, porque muitas vezes a pessoa já não acredita mais em si. E com os exercícios, lógico, né, gente? O fisioterapeuta tem mais domínio, como eu falei na semana passada. Lógico, sempre tem. Mas, conforme vamos auxiliando o fisioterapeuta ou fazendo os exercícios que ele nos orienta, vocês vão perceber que, normalmente, há um resultado positivo. Há uma melhora do paciente. O paciente, agora, em algum momento, vai talvez começar, se ele for, por exemplo, se ele não mexia nada. Dependendo, durante um tempo, né, às vezes alguns anos, mas em algum momento ele pode começar, talvez até conseguir a mexer, a fazer movimentos que muitos diziam que não era mais possível. Por que aconteceu esses movimentos? Porque você começou a ter uma atividade. Então, uma área do corpo da pessoa não estava mais se exercitando. Então, sei lá, uma perna, um braço, não andava, ficava acamado lá, jogado na cama. De repente, começamos a exercitar, começamos a fazer exercícios com o corpo dessa pessoa, né, com os pés, com as mãos, com as pernas e tudo mais. E esses exercícios foram dando um sinal para o cérebro. Ó, se liga aí, cara. Estamos aqui nos movimentando. Conforme o tempo passa, esse sinal, né? Lógico, não é assim que o músculo fala, né? Eu só dei um exemplo. Conforme o tempo passa, isso passa a se tornar algo habitual. Então, você começa a ter um hábito. Então, todo dia você estimula o seu paciente. A gente vai ver que tem exercícios que são focados
em áreas, em partes diferentes do corpo do paciente. Mas todo dia você realiza exercício. Todo dia você realiza atividade, nesse caso, exercício para uma pessoa acamada, todo dia. E aí, os músculos da pessoa e o corpo dela como um todo, inclusive o cérebro, começam a se acostumar. E aí é justamente o que acontece, começa a acontecer, né? Não vou falar um milagre, mas as coisas começam a ter resultados positivos. Então, começa a fazer movimentos, sente-se melhor, já não se sente tão inútil mais, porque agora consegue movimentar as mãos para colocar a comida na boca. Consegue. Já consegue até mesmo se levantar para que a cuidadora possa trocar o lençol da cama. Então, ele consegue ficar de ladinho, sozinho. Aí a cuidadora tira o lençol de um lado. Aí ele cai para o outro lado, a cuidadora tira do outro. Tudo sozinho. Parece algo simples, porque você e eu fazemos isso todo dia. Mas, para um paciente acamado, isso pode ser um grande salto, beleza? Então, a importância dos exercícios para acamados é o que a Marcela disse, para nós darmos um estímulo para o corpo, para que esses membros não se atrofiem, mas também tem uma questão muito importante voltada para a autoestima. O que mais? Também melhora a elasticidade. Os músculos conseguem ficar mais elásticos. Isso é uma consequência da atividade física também, né? No caso de exercícios para acamados. É importante a gente mostrar, sempre bater nessa tecla, sempre discutir, que acaba que, eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente, eu falo por mim, quando eu jogava bola, dificilmente, na verdade eu não me lembro, de ter dor em articulação, não lembro. Por quê? Porque estava sempre me exercitando. Então, a articulação do joelho, por exemplo, não ia nada. Nada. Atividade física frequente. Atividade física regular. Então, as articulações também são beneficiadas com os exercícios. Lógico, desde que feitos com a carga correta, né? Do jeito certo, senão você pode se machucar. Por exemplo, agachamento é bom, mas se você realiza do jeito errado, você pode sobrecarregar as suas articulações. Então, precisamos ter muita cautela. Mas, se executados da forma correta, os exercícios físicos podem sim trazer benefícios também, por exemplo, para as suas articulações. E, obviamente, isso não é diferente para a articulação de uma pessoa acamada. Então, conforme você vai exercitando, por exemplo, a perna dela, não, o joelho dela, depende do seu movimento que você vai fazer, o exercício, as articulações também vão sendo beneficiadas. E aí elas começam a melhorar. Isso, eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente põe muitos obstáculos. Não, mas eu não sou educador físico, professor. Aí eu não consigo, sabe? Porque, olha, eu não tenho tanto conhecimento assim, né? E tal. Gente, nós conseguimos sim ajudar. Claro, é o que eu sempre falo, né? Existe uma diferença gritante, porque um fisioterapeuta, um educador físico, tem formação para isso e atuam exatamente nisso. Mas nós sim conseguimos também auxiliar. O que mais? Eu falei para vocês algumas vezes, principalmente quando a gente falava de úlcera por pressão, que a falta de fluxo sanguíneo ou um menor fluxo sanguíneo, menor quantidade de sangue chegando em uma região pode trazer prejuízos, né, para essa pessoa, pode aumentar a chance de ter úlcera por pressão e tudo mais. Eu sempre falo isso. E aí eu até falava que, olha, se você faz uma massagem no paciente, já vai ajudar a melhorar a quantidade de sangue que chega e tudo mais. Por quê, gente? Porque o exercício físico, a atividade física, auxilia. Então, quando você exercita o seu paciente na cama, consequentemente, os membros dele, no caso, por exemplo, membros inferiores, né, as pernas, coxa e tudo mais, os membros inferiores começam a receber mais sangue. Então, você melhora a quantidade de sangue que chega nesses membros. Olha, caramba, olha, rapaz, professor, estava difícil, viu? Quase sempre a gente estava
tendo problema com úlcera por pressão. Quando a gente estava indo, de repente piorava. E agora a gente começou a exercitar esse paciente, começou a fazer exercícios na cama e essas úlceras diminuíram. Isso pode ser justificado porque o exercício, né, na cama aumenta o fluxo. E esse aumento do fluxo de sangue, essa melhora na circulação sanguínea, impacta diretamente no aparecimento de úlceras por pressão, tá bom? Então, isso é muito importante porque nós trabalhamos indiretamente com prevenção de úlceras por pressão, tá bom? Bom, professor, de quanto tempo que eu tenho que fazer esses exercícios com uma pessoa acamada? Depende muito da situação, mas geralmente, gente, é possível você fazer umas 2 vezes ao dia, dá para fazer, então, sei lá, pela manhã e à tarde. Isso não vai sobrecarregar, não vai machucar a pessoa se você fizer do jeito que foi orientado, né, pelo fisioterapeuta, por exemplo, tá? Então, 2 vezes ao dia já ajuda bastante. Não é uma vez por semana, uma vez, sei lá, no mês, não, diariamente. Por quê? Imagina, quando você sai do sofá e vai para a cozinha, sei lá, você está se exercitando. Quando você sai da cozinha e vai para o quarto, para o banheiro, para a varanda, para a sala, você se exercita. Então, diariamente você está fazendo com que as suas articulações trabalhem. Tem diferença entre você caminhar dentro de casa e correr? Tem, com certeza. Mas o que eu quero mostrar para vocês as pessoas acamadas não se movimentam normalmente, tá? Dependendo da doença, né, a situação. Por isso que 2 vezes por dia, pelo menos, a gente tem que fazer esses exercícios voltados para essa população, voltados para a população, né, que tem ali, que esteja acamada. Okay? Então, esse é um ponto importantíssimo e que merece muito a nossa atenção, tá bom? Professor, o meu paciente, na verdade, tem assim, ele tem algumas complicações, algumas dificuldades. Eu posso fazer aquilo que eu acho que é necessário, aquilo que eu, cuidador, acho que é o certo, não é legal, tá? Não é legal, isso, na verdade, é prejudicial. Então, nós sempre vamos agir, sempre vamos atuar com uma orientação, sempre vamos procurar com um direcionamento e com uma autorização de um médico, sabe, de um fisioterapeuta, de educador, tá bom? Um outro ponto que eu gosto muito de frisar, pessoas acamadas não necessariamente não conseguem se mexer, tá? Tem pessoas acamadas que conseguem se mexer. Eu, por exemplo, fiquei acamado por conta de uma cirurgia, mas eu não, por exemplo, eu conseguia me mexer. Eu não podia ficar andando. Não era possível. Mas eu não perdi os movimentos da perna. Isso não aconteceu comigo. Então, não é regra uma pessoa acamada não se mexer, tá bom? Por que você está falando isso, professor? Porque, às vezes, o seu paciente sozinho consegue fazer algum tipo de exercício. Então, às vezes, o seu papel é muito mais estimulá-lo, né, estimular o paciente, do que fazer por ele. Então, às vezes você vai ter que fazer, realmente, pega na perna, levanta. A apostila é muito rica, dá vários exemplos, tá? Acho que Wellington. tem alguém falando. Wellington. Oi. É a Juliana. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. A minha mãe tomou uma vacina agora da Oxford, 84 anos. E não teve reação, só ficou meio sonolento no outro dia seguinte, depois não teve mais reação. Passaram-se 1 semana e meia, aí ela começou a ter, assim, ela falou que quando ela dormiu, ela sentiu uma dor na perna, e é uma dor na perna que ela geralmente já operou de muitas varizes, sabe? Ela operou? Ela já operou, né? Muito tempo atrás. Então, quer dizer, ela tem pouca circulação sanguínea nessa perna. E me disseram que essa vacina pode também ter problema de trombose, né?
E eu fiquei preocupada. Então, todo dia eu pergunto, mãe, então, a perna tá bem, tudo. Ela fala, olha, quando eu levanto da cama, assim, dói um pouquinho. Depois eu começo a andar, não dói mais. Uhum. Você acha que eu devo fazer algum exercício nas pernas dela, independente disso? Olha, independentemente se deu ou não trombose, né, nesse caso, independentemente, os exercícios são sempre bem-vindos, sempre. Por quê? Porque foi o que eu falei há pouco, né? Inclusive você e eu, quando andamos, por exemplo, estamos, de alguma forma, melhorando a circulação sanguínea que vai para os nossos pés, para as pernas, enfim, melhorando a circulação. Eu não sei, ela anda? Sua mãe, ela anda normalmente ou ela fica mais Sim, quietinha? não, ela anda normalmente. Ixi, ela Aham. anda no apartamento dela, faz caminhada assim para lá, para cá, ela não para. Uhum. Então, sim, respondendo, com certeza é importante fazer para melhorar. Eu conheço uma pessoa muito próxima também que tem problemas de circulação. E qual que é a recomendação número 1 para essa pessoa? Os médicos sempre falam exercício físico, atividade física. Porque o que acontece? Qual que é a lógica? É como se, quando a gente se exercita, os músculos pedem oxigênio, pedem nutrientes. Por quê? Para que os músculos trabalhem, eles precisam de energia, precisam de oxigênio. Por isso, como é que vem a energia, que são os nutrientes? Como é que vem o oxigênio? Sempre vem pelo sangue. Por isso que quando você e eu, ou enfim, quem quer que seja, né, se exercita, realiza atividade física e tudo mais, por isso que há uma melhora na circulação, porque o sangue tem que chegar a essas regiões para levar nutrientes que serão utilizados como fonte energética e também para levar o oxigênio, que é fundamental em uma atividade física. Então, assim, respondendo direto, com certeza você precisa, é importante que vocês considerem uma estimulação para essa área para melhorar a circulação. Mas, assim, tem que, se você tiver contato com um fisioterapeuta, educador, tem que tomar cuidado também para não sobrecarregar, tá bom? Uma caminhada já ajuda, por exemplo. Se ela caminha, já é interessante, talvez vocês começarem a lidar com a caminhada e tudo mais. Cuidado para não pegar muito pesado e aí você acabar, na verdade, prejudicando ela, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Importâncias, como a gente estava falando, é a melhora também das articulações. Isso tudo tem a ver com a atividade física, né, gente? Os exercícios nos proporcionam melhora e tudo mais. O que mais? Outro ponto importante que eu estava falando, né? Não é regra, mas o seu paciente pode precisar de ajuda. E aí, nesse momento, você tem que estar pronta para poder auxiliá-lo. Então, se vocês olharem, eu não sei, alguém conseguiu dar uma olhada na apostila, no capítulo 11? Não sei se alguém conseguiu ler. Mas, se vocês observarem, são exemplos de exercícios, de atividades muito simples. O que eu quero dizer com essa frase, né? Muito simples. Significa o quê? Que nós conseguimos executar. É um passo, literalmente um passo a passo, inclusive, deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. Inclusive, tem uma numeração. Então, sei lá, olha, passo 1, faça isso. Passo 2, e aí você vai tendo você vai seguindo uma lógica, uma sequência de movimentos e você vai conseguindo exercitar determinada parte do corpo desse paciente. Por que determinada parte? Porque alguns exercícios focam no braços, mãos, pés. Então, o que você quer exercitar? Não adianta... por favor, sejam bonzinhos. Quem já viu aqui um cara, sei lá, pode ser uma mulher, mas normalmente é homem, maromba, que tem o braço gigantesco, que parece assim um ogrão, assim, parece um gorilão, assim, de tão forte, e tem as pernas finas.
Alguém já viu? Tem vários nomes, né, para isso. Alguém já viu um cara forte em cima, tem um tronco, cara troncudão, parrudão, mas tem a canelinha fina? Se alguém já viu, o que você achou disso? E por que você acha que isso acontece? Eu acho que ele trabalhou mais a parte superior do que a inferior. Isso, exatamente. Por quê? Normalmente, o que esses caras pensam? Eu quero ter 46 de braço, ou seja, né, o diâmetro aqui do braço dele é 46 centímetros, um braço bem forte. Quero ter 50 de braço, 52. E qual que é o foco dos exercícios? Braço. Ou, sei lá, que seja tronco, não sei, trapézio, enfim, braço. E aí, não dão tanta atenção, ou não se dedicam tanto a exercícios voltados para a perna. Aí é o que? Acho que foi a Juliana falou, né? O que a Juliana falou, ora. Fica grande em cima porque o cara só foca em cima, e é isso mesmo. Por que eu fiz essa pergunta para você? Isso não é diferente para pessoas acamadas. Então, nós não podemos estimular somente os pés, sei lá, do paciente. Não. As mãos também precisam desse estímulo, desses exercícios. Os pés também precisam. Então, a gente precisa, né, as pernas, os pés, a coxa, enfim, a gente precisa considerar e olhar. E aí tem uma lógica aqui, um passo a passo, como eu falei para vocês, que dá para vocês irem seguindo, não tem erro. A gente vai fazer a parte prática e a gente vai pegar um ou dois aqui para poder fazer com vocês, tá bom? Muito importante. Professor, bom, beleza, então você falou aí que, deixa eu fechar aqui, passando aqui. Então, você falou o seguinte, eu sei que é fundamental que eu que eu faça exercícios, correto? Eu sei que isso é fundamental. Posso fazer, assim, com qualquer paciente exercício? Não pode, não pode. Nós precisamos entender que, em algumas situações, não há recomendação para exercícios, tá bom? Físicos, nesse caso, né? Então, você não pode colocar o seu paciente, não pode exercitá-lo em algumas situações. E aí, lógico, né, gente? A gente está falando aqui da importância dessa atividade física. Maria colocou assim, fica muito feio. Eu acho que ela se refere à turma. Parece uma esfirra, né? Se pegar uma esfirra, é que eu não tenho aqui eu não tenho um triângulo aqui, senão eu ia mostrar. Mas fica tipo uma esfirra, fica tipo assim, ó. Assim, né? Invertida, né? Tipo um triângulo de cabeça para baixo. Fica largo, ombro largo, e aí é fininho embaixo. A perna fica fina. É como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. É o Popeye. É o Popeye, é isso. Então, assim, fica feio. Não fica... Quando você olha, fala, caramba, mas nossa, o cara... Normalmente é homem, o que eu falei, né? Por quê? Porque é homem quer passar... Muitos, né? Querem passar essa impressão que são fortes e tal, e só trabalham a parte superior. Então, assim, qual que é a lógica aqui? Você deixa as pernas de lado e prioriza somente a parte superior, vai ficar feio, com certeza, né? Não fica de forma harmônica. Tá bom? Bom, vamos continuar. E aí, em algumas situações, a gente não pode fazer atividade física. Isso, inclusive, até é um conhecimento popular. Então, você pode ver isso. Não precisa, né? A gente, muitas vezes, já ouve falar sobre isso. Já ouvia falar antes de fazer o curso de cuidador. Eu já ouvia falar antes de fazer a faculdade que, em determinadas situações, forçar o seu corpo a fazer uma atividade física pode ser prejudicial. Alguém se lembra de uma situação ou outra, sei lá, ou mais, que não é recomendável você fazer exercício físico? Alguém consegue me lembrar? Ou citar, né? Uma ou mais? Acabar, logo que acaba de almoçar, né? Uhum. Depende muito, eu acho, do problema de saúde do paciente também. Às vezes, a pressão dela também pode não estar boa, né? Isso. Pode estar desregulada e a gente não sabe, né? Isso.
Muito bom. Então, eu vou... Obrigado, viu, Juliana? Pegando o gancho do Juliana. Professor, caramba, né? O que é que isso tem a ver? A Juliana falou aí de pressão. O que isso tem a ver com exercício físico? Acho que não tem nada a ver, não. Isso aí acho que é mito. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente estava falando sobre sinais vitais? Eu lembro até hoje, a gente estava falando. E aí eu falei para você, ó, muita atenção quando você for medir a pressão de alguém e essa pressão der alta. Você tem que sempre questionar se a pessoa fez atividade física ou não, porque a atividade física eleva a pressão arterial. Então, tem a ver com o que a Juliana falou. Por quê? Imagina, você, ou essa pessoa, já está com a pressão elevada. Se ela pratica uma atividade física ou um exercício, essa pressão tende a aumentar. Entende? Então, já está alta, por algum motivo. Já está alta, ou descontrolada, sei lá, é um paciente hipertenso que não tomou o medicamento hoje, ou que foi viajar e aí ficou 5 dias sem o medicamento. Essa pressão, com certeza, vai ficar descontrolada. Não tem como você fazer o controle. Vai descontrolar, e aí, por estar descontrolada, normalmente alta, se esse paciente realiza uma atividade física, vai aumentar mais ainda. E aí você tem, por exemplo, corre o risco de sofrer um AVE, por exemplo. Um AVE hemorrágico. Né? Uma artéria do cérebro explode, se rompe, e você tem uma hemorragia cerebral. Por conta de uma elevação da pressão arterial. Já estava alta, não me cuidei. Você acha, né, professor? Você sabe que eu estou meio desligada essa semana, e aí o Sr. João nem tomou medicamento, fui levar ele para o parque, 11h30 da manhã, para a gente caminhar, e aí deu isso nele. Será que eu tenho culpa nisso? Será que eu errei, que eu falei enquanto cuidadora? Com certeza, né? Você não sabe se ele tomou medicamento. Erro 1. Erro 2. Como é que você leva um idoso, o seu paciente, para caminhar no parque às 11h30 da manhã? É um horário não recomendado. E aí você vai somando fatores. E aí, com certeza, sim, você, infelizmente, errou em alguns pontos que aumentaram a chance do paciente sofrer um AVC, por exemplo. AVE, tá bom? Então, sim, o que a Juliana falou tem sentido. O que mais? Ela falou da comida e falou da pressão. Excelente, Juliana. Alguém se lembra de mais alguma coisa? Quais situações me impedem de fazer atividade física? Bom, agora eu estou olhando aqui no livro, na apostila, que tomou algum medicamento que causa sonolência e a pessoa também está com febre, pois os exercícios aumentam a temperatura do corpo. Isso, então vamos lá. Perfeito, obrigado, viu, Juliana? Está com febre. Por que a temperatura... essa é uma questão simples, né? Pode reparar, quando você começa a fazer atividade física, você sua, não é? Se não suar, a gente normalmente sua, né? Por quê? Porque a sua temperatura se eleva. Respiração aumenta, batimentos aumentam, pressão aumentam e a temperatura também. Os 4 sinais vitais tendem a aumentar quando você faz atividade física. Um dos sinais vitais é a temperatura. Ela não está isenta desse aumento. Tanto é que quando você começa a fazer atividade, logo você começa a suar. Esse suor é uma resposta do seu organismo para resfriar o seu corpo. Então, está muito quente, a temperatura não está normal, a gente vai suar para poder resfriar. Ou seja, abaixar, né, diminuir essa temperatura do seu corpo. Então, sim, com certeza, não podemos fazer atividade física, exercício físico, né, quando você tem, por exemplo, um quadro de febre. Não faz sentido. E aí, no caso que ela falou, foi aqui da pressão também, que pode estar alta, ou inclusive pode estar desregulada, tá bom? Isso aí. E aí, mais uma pergunta. Normalmente,
você tem um bom coração, você quer mudar a vida do seu paciente, você quer propor exercícios, você sabe o que você pode fazer, que você pode ajudar e tudo mais. Mas, é só uma observação, tá, meninas? Muitas vezes, a nossa impulsividade pode comprometer a nossa atuação. Ou seja, você quer ajudar? Ótimo, mas não faça isso sem ver se dá certo. Então, ou seja, não vai já chegar fazendo atividade física do paciente, precisamos fazer alguns exames, precisamos de algumas orientações, tá? Então, não realizem exercícios ou atividades sem autorização, porque se você fizer isso, automaticamente você coloca na sua conta caso algo dê errado. A dona Joana, nossa, a temperatura dela aumentou demais. Por quê? Não, é que, sabe o que é? Eu fui fazer um exercício aí com ela. Não, mas você não sabia que ela estava com febre? Eu sabia, mas assim, né? E aí começa a... E aí não adianta, você pode até, como eu tentei agora, eu estou simulando, né? Tentar encontrar uma justificativa, mas a família não vai querer justificativa. Por quê? Porque você colocou a vida daquele paciente em risco, ok? Então, a ideia dessa apostila é, de toda a apostila, conseguimos auxiliar demais, ajudar, mas nós não podemos colocar, né, as mãos no lugar dos pés. Acho que é isso, né? Meter os pés pelas mãos. Não é legal fazermos isso. Precisamos ser profissionais, ok? Essa é só mais uma observação aí para você. Bom, e aí eu vou fazer um link. Falamos aqui de exercícios para acamados, aqui tem exemplos aqui na apostila, depende do que você quer trabalhar e tudo mais. Na aula passada, nós também falamos sobre, no nosso último encontro, sobre exercícios voltados para equilíbrio. E a gente falava, olha, em alguns momentos, a falta de equilíbrio causa, por exemplo, quedas. A falta de equilíbrio aumenta a chance de determinados pacientes caírem. Por isso, há a necessidade de trabalharmos esse equilíbrio. Há a necessidade de você e eu assumirmos o nosso papel enquanto cuidadores e melhorar esse fator, eu diria, esse elemento na vida do paciente. Lembra que eu falei para vocês? Os idosos caem normalmente, um terço dos idosos caem uma vez por ano, pelo menos. Uma vez por ano, pelo menos, os idosos caem. Isso é uma estatística. É uma estatística gravíssima. Né? Não é algo simples. Eu falei o porquê na aula passada. Eu não vou repetir, que está tudo na aula, tudo gravado. E aí a gente tem um papel fundamental. Eu citei alguns... Está tudo na apostila, tá? Só vocês olharem. Deixa eu ver que página aqui está. Página 50 até 53. Nós demos alguns exemplos de exercícios que vão melhorar esse equilíbrio e deixar o paciente mais firme, mais estável. Lembra que instável é quando você tem algo que cai, que pende. Algo estável é algo que é firme, que não se mexe, né? Que não se movimenta. Então, esses exercícios treinam o equilíbrio do paciente e têm como objetivo deixá-lo mais estável. Isso diminui, portanto, as chances do paciente cair. E aí tem desde exercícios simples, né? A gente falou, caminhar, andar sobre a corda, ou sobre a reta, simular o ato de sentar, colocar obstáculos ou simular obstáculos no trajeto, porque esse paciente na rua, as nossas ruas são todas cheias de buraco, né? Cheias de obstáculos e desafios. Então, simular desafios também é algo que melhora o equilíbrio do paciente. E aí, ressalto. Vou pegar esse exemplo aqui dessa atividade, tá? Quando você simula obstáculos, você não pode deixar o seu... sabe o que é, professor? Olha, eu coloquei aqui no meio do caminho
Então, a gente vai andar no corredor. Lá, a casa da dona Joana tem um corredor bem grande, e a gente vai simular o trajeto nesse corredor. Então, a dona Joana vai de um lado ao outro do corredor. Essa é a ideia da nossa atividade. Aí, beleza. De repente, nesse trajeto, você colocou um tapete. Um exemplo. Por quê? Porque você quer simular obstáculos. Você colocou um tapete, colocou uma casca de banana, porque tem casca de banana na rua, afinal, né? Você foi colocando obstáculos. E aí, você falou, dona Joana, pode andar, que agora eu vou... Pode andar, que agora eu vou cronometrar, ou que eu vou olhar a senhora. Pode ir, vamos ver se a senhora vai treinar o equilíbrio. E aí, você deixa a dona Joana e, ó, fica lá sentadona. Ô, dona Joana, pode ir, vamos treinar o equilíbrio. E fica desligada ou desligado. Isso é muito perigoso, porque você colocou obstáculos ali que realmente podem causar a queda do paciente. Imagina, você acha um tapete, uma casca de banana, tá, gente? Então, esses exercícios devem ser acompanhados